Santos Sebold, estudo no 6º ano da escola Clique Soluções e hoje vou contar um pouco sobre o livro O Diário de Anne Frank. Bom, Anneliese Mary Frank, ou mais conhecida por Anne Frank, foi uma adolescente alemã de origem judaica vítima do Holocausto. O Holocausto foi o assassinato de judeus cometido por nazistas. Eles eram em uma família de 5. Margot Frank, irmã, Edith Frank, mãe, Otto Frank, pai, e seu irmão, que no livro não cita o nome, e é óbvio que Anne Frank. Anne não tinha muitos amigos e, ao fazer seus 13 anos, ela ganha um diário. É aí que ela decide que o diário será seu melhor amigo. Ela passou então a chamar o diário de Kitty. Os nazistas queriam matar os judeus, levando eles a centro de concentrações, e com isso a família de Anne estava em perigo. Por isso fugiram para a Holanda, onde se esconderam nos fundos da empresa de Otto Frank, pai de Anne. Mas não foi só por isso que eles fugiram. Como eu tinha falado antes, a Anne tinha um irmão e supostamente ele teria sido obrigado a participar da organização nazista comandada por Adolf Hitler. E ele teria fugido para não participar. Então, Anne e sua família estavam em perigo, pois seriam o principal alvo dos policiais. O esconderijo, ele era atrás de uma estante de livros, que você subia umas escadas e chegava lá. Ao todo, eram 8 moradores nesse esconderijo. Peter Van Pius, a Augusta Van Pius, mais conhecida como Madame, e ela era mãe de Peter, irmã Van Pius, ele era pai de Peter, Fritz Pfeffer, o dentista, e Anne e sua família. Tinham também 6 pessoas que ajudavam eles no esconderijo. Eram eles Joe Kleiman, contador na Opecta e na Pectacom, empresas de Otto Frank, Victor Kugler, empregado da Opecta, Bip Voskuigel, secretária na Opecta e filha do empregado Johann Voskuigel, Mip Gies, secretária de Otto Frank, Jan Gies, marido de Mip, e Johann Voskuigel, pai de Bip e administrador do depósito na Opecta. Eles levavam notícias do que estava acontecendo na rua e também levavam comida. Em seu diário, a Anne ela relatava tudo o que estava acontecendo durante esse tempo. E Anne tinha um desejo enorme de ser escritora. E ela sempre pensou que, quando ela morresse, o diário dela seria publicado contando tudo o que aconteceu. Anne não se dava muito bem com sua mãe e também sua irmã, porque ela dizia que Margot era a preferida de todos. E eles sempre usavam ela como referência. Por exemplo, nossa, Anne, você deveria ser estudiosa como a sua irmã. E ela não gostava de Edith, mesmo ela sendo sua mãe, porque ela não sentia aquele sentimento de filho pela mãe. Mas já pelo seu pai, era um amor imenso. Eles moraram no anexo durante 2 anos, mais ou menos, até que alguém os denunciou e eles foram levados para o centro de concentrações. Na manhã de 4 de agosto de 1944, entre 10 e 10h30 por aí, um carro parou na rua Prissengrat 263. Deles saíram diversas figuras, como o sargento da SS Karl Joseph Silberbauer, uniformizado, e no mínimo 2 ou 3 membros holandeses de polícia de segurança, armados, mas com roupas de civis, que alguém deve ter delatado. Eles prenderam as 8 pessoas que estavam escondidas no anexo, além de Victor Kugler e Johannes Kleiman, mas não levaram Mip Gies e Elizabeth, que era a Bip Voskuigel. Eles pegaram todo o dinheiro e os objetos de valor que encontraram no anexo. Kugler e Kleiman foram para uma prisão em Amsterdã. No dia 1º de setembro de 1944, foram transferidos sem julgamento para um campo em Amersfoort, na Holanda. Kleiman, em virtude dos problemas de saúde, foi solto em 18 de setembro de 1944. Continuou em Amsterdã até sua morte em 1959. Kugler conseguiu fugir da prisão em 28 de março de 1945, quando estava sendo mandado com outros prisioneiros para um campo de trabalhos forçados na Alemanha.
Emigrou para o Canadá em 55 e morreu em Toronto em 89. Elizabeth Bip Voskuijel morreu em Amsterdã em 1983. Mip Santrou-Schitz-Gies morreu em 10 de janeiro de 2010. Seu marido morreu em 93 em Amsterdã. Depois de presos, os 8 moradores do anexo foram levados primeiro para uma prisão em Amsterdã e depois eles foram transferidos para Westerbork, que era o campo de triagem dos judeus no norte da Holanda. Em 3 de setembro de 44, foram deportados e chegaram 3 dias depois a Auschwitz, na Polônia. Irmã Van Pius van Dam, segundo o testemunho de Otto Frank, morreu na câmara de gás de Auschwitz em outubro ou novembro de 1944. Pouco depois, as câmeras foram desativadas. August Van Pius Petronella van Dam foi transportada de Auschwitz para Bergen-Belsen e daí para Buchenwald, depois para Theresienstadt em 9 de abril de 1945 e, ao que parece, para outro campo de concentrações depois disso. É certo que ela não sobreviveu, mas não sabemos a data de sua morte. Peter Van Pius van Dam foi obrigado a participar da Marcha da Morte. A Marcha da Morte era a caminhada que os prisioneiros faziam até as câmaras de gás, que eles não sabiam que eles iam ser mortos. Em 16 de fevereiro de 1945, de Auschwitz até Mauthausen, na Áustria, onde morreu em 5 de maio de 45, 3 dias antes de o campo ser libertado. Fritz Pfeffer Albert Dussel morreu em 20 de dezembro de 44 no campo de concentração de Neuengamme, para onde fora transferido de Buchenwald ou de Sachsenhausen. Edith Frank morreu em Auschwitz-Birkenau em 6 de janeiro de 1945, de fome e exaustão. Margot e Anne Frank foram transportadas de Auschwitz no fim de outubro e levadas para Bergen-Belsen, campo de concentração perto de Hannover, na Alemanha. A epidemia de tifo que irrompeu no inverno de 1944 e 1945, em consequência das péssimas condições de higiene, matou milhares de prisioneiros, incluindo Margot e uns dias depois Anne. Ela deve ter morrido no fim de fevereiro ou início de março. Os corpos das duas irmãs foram provavelmente enterrados nas valas comuns de Bergen-Belsen. O campo foi libertado por tropas inglesas em 12 de abril de 1945. Otto Frank foi o único das oito pessoas a sobreviver aos campos de concentração, e depois de Auschwitz ser libertado por tropas russas, ele foi repatriado a Amsterdã, passando ainda por Odessa e Marsella. Chegou a Amsterdã em 3 de julho de 1945 e lá ficou até 1953, quando se mudou para Basileia, Suíça, onde morava a sua irmã e mais tarde seu irmão. Casou-se com Elfriede Markowitz Gehringer, nascida em Viena, que sobrevivera a Auschwitz e perdera o marido e o filho em Mauthausen. Otto Frank procedeu à publicação mundial do livro de Anne Frank e usou toda a renda com propósitos beneficentes e educacionais. Uma curiosidade é que Nanette Koenig era amiga de Anne na escola. Ela disse que Anne era uma menina que adorava escrever. Quando Anne foi levada para os campos de concentração, Nanette, por coincidência, acabou encontrando ela em Margot. Através dos arames farpados, elas se viram. Nanette disse que quando viu Anne, ela estava enrolada em um cobertor, tremendo de frio e super doente. Ela disse que com certeza Anne não sobreviveu mais muito tempo. Nanette sobreviveu ao Holocausto e hoje ela mora no Brasil. E outra coincidência também é que o Diário de Anne Frank é um dos livros mais traduzidos e mais vendidos no mundo inteiro.
Oi, meu nome é Eric, estudo na Clique Soluções e sou do primeiro ano do ensino médio. Hoje venho aqui no Café Literário para falar sobre o livro Extraordinário. O livro conta a história de August, um menino de 10 anos que nasceu com uma síndrome genética e, por consequência, possui uma grande deformidade facial. Sem nunca ter ido a uma escola por causa das diversas cirurgias que fez no seu rosto, sua mãe lhe ensinava tudo o que podia em sua própria casa, até que um dia ela e seu pai decidem mudar isso. Então August começa no quinto ano do ensino fundamental na escola Beecher Prep. Lá ele terá que enfrentar piadas sobre sua aparência, olhares curiosos e provar para todos que, apesar de ter uma aparência incomum, são todos iguais. E esse é o meu livro. Até mais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café Literário. Me chamo Erika do Biela Vanro, aluna do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos conversar sobre este livro, que é o livro de Augusto Cury, Ansiedade 2. Augusto Cury, nesse livro, ele retrata muito, aborda muito o assunto sobre autocontrole e o nosso equilíbrio emocional, que são coisas extremamente importantes, porque assim como nós precisamos cuidar do nosso físico, nós também precisamos cuidar da nossa mente, porque já é um fato para todos nós de que a nossa mente reflete muito no nosso físico. Se não estamos bem mentalmente, também não estamos bem fisicamente, também não deixamos bem as outras pessoas que estão à nossa volta. Augusto Cury retrata em alguns momentos neste livro de que uma pessoa pessimista, com ansiedade, uma pessoa com depressão, ela acaba deixando as pessoas que estão em volta dela dessa forma, um pouco negativa, com ansiedade. Então, uma pessoa que possui algum tipo de ansiedade já transfere esse tipo de humor para as outras pessoas. E aqui nesse livro, Augusto Cury fala muito sobre o estresse acumulativo, que hoje em dia a gente tem muito isso. A gente possui pessoas muito estressadas, pessoas que têm mentes muito eufóricas, pessoas que possuem mentes com muita informação. E ele também diz muito de que os transtornos mentais, na verdade, são estresse acumulativo. No livro também ele aborda um pouco o assunto de que no século atual tá todo mundo mendigando o pão da alegria. Todos nós estamos mendigando o pão da alegria, seja através de uma forma de querer uma atenção, um carinho. E isso está completamente errado. No século XVIII, em Paris, as pessoas metaforicamente pisavam em cima de pessoas que estavam mendigando pedaços de pão, pedaços, migalhas de comida. Mas hoje em dia, no século XXI, nós estamos passando na rua, estamos metaforicamente pisando em cima de pessoas que estão mendigando o pão da alegria. E isso é frustrante, isso é muito preocupante para a nossa atualidade. O Augusto Cury também aborda o assunto de que os adolescentes têm mentes muito eufóricas, nós adolescentes temos mentes muito eufóricas. Se você colocar um idoso de 60, 70 anos e um adolescente de 15, 16, você vai ver nitidamente que o que traz felicidade para ambos é muito diferente, é muito distante. Para um adolescente, o que traz felicidade muitas vezes é um tênis caro, um celular caro, uma roupa de marca. Já para um idoso, o que traz felicidade para ele é simplesmente o sabor de uma comida caseira, o cheiro das flores, uma chuva repentina. Então, isso acaba frustrando muitos jovens de hoje em dia, e é nítido que, por conta de os jovens serem muito eufóricos, terem mentes muito eufóricas, terem uma mente muito agitada, geralmente os transtornos mentais acabam começando na adolescência, acabam tendo os primeiros sintomas na adolescência. Então, eu abordei um pouco alguns pontos sobre o que o Augusto Cury retrata no livro. Ele tenta muito explicar como manter o equilíbrio emocional, ter o autocontrole. É um livro extremamente bom, eu recomendo muito para
todo mundo, adolescente, adulto, e é um livro em que você não lê uma vez e... Não, é um livro que você precisa reler ele de vez em quando, porque vai te trazer um conhecimento a mais. Ele é muito necessário, principalmente para os dias atuais. Então, era esse o comentário que eu tinha a respeito do livro, espero que tenham gostado. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou o aluno Léo Butsky, do 8º ano, estudo na Clique Soluções, e a minha professora de português, Arlete Balestrin, ela nos mandou um trabalho que já tem algum tempinho aí na escola, que era pra gente pegar um livro, ler ele, depois fazer um resumo e apresentá-lo. Sempre foi ele para apresentar para a turma, mas agora nós vamos apresentar nesse formato aqui, que é para ir o vídeo para o Facebook. E hoje eu vou apresentar o meu livro, que é o resumo do livro Tosco. Esse é o nome do livro. Ele foi escrito por Gilberto Dari Matte. Eu não sei ler muito bem o nome dele, mas é Mattje, Matte. A editora é Alvorada. O livro foi feito em 2009 e depois foi publicado por Márcia Salete Ramos Gomes. Então agora vamos começar a falar sobre o livro. E bom, agora eu vou começar falando sobre a introdução do livro Tosco. O Tosco é um garoto que vive em um lugar totalmente desajustado, formado por uma mãe indiferente, autoritária e um pai alcoólatra e agressivo. A vida familiar reflete em seu comportamento na escola. Por meio da agressividade, consegue respeito entre os outros. A falta de comunicação com a mãe, o abandono do pai, as brigas constantes, drogas, violência, formação de gangues, mortes, perdas, furtos, reprovação escolar e expulsão são situações decorrentes de sua vida. Então podemos ver que o Tosco ele não é um garoto muito normal. Ele cresceu numa família muito ruim e que é totalmente diferente do padrão de hoje em dia, né? Agora eu vou falar sobre Tosco e a estética da recepção. Tosco foi um menino que desde muito cedo aprendeu que viver em uma família desestruturada não trazia felicidade e alegria a ninguém. Sentia a falta de amor de seus pais e a desunião entre eles era visível. Presenciava brigas em casa e com isso sentia-se só e muito triste. Com seus 7 para 8 anos, ele descobre que possui mais irmãos e não lida muito bem com essa situação. Ele não aceita que sua mãe tivesse tido outra família anterior à sua. E já com essa idade, Tosco era uma criança revoltada e muito briguenta. E agora vamos falar sobre as identidades do livro, personagem e o leitor. Tosco impressiona por sua repercussão entre os leitores. A história do jovem Tosco dialoga com a vida de muitos jovens hoje em dia. É notável a presença de expressões próprias dos jovens como gírias e outras palavras grafadas incorretamente, refletindo o modo de falar da juventude, valorizando dessa maneira a faixa etária retratada na obra. O texto literário é considerado fator estético e social. Stuart Hall, com seus estudos, nos leva a pensar a questão da identidade. Tosco é o exemplo do quão fragmentada as identidades se encontram. O autor aborda 3 concepções de identidades: sujeito iluminista, sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. O sujeito iluminista baseia-se na concepção da pessoa humana como indivíduo totalmente centrado. O unificado prevalece nesse sujeito a razão, o individualismo centrado no próprio eu. O sujeito sociológico formava-se justamente na interação entre o eu e a sociedade. Não temos um sujeito autônomo e autossuficiente. Tem-se a essência interior, que é o eu real. Mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com o mundo exterior.
e as identidades que este oferece. Nessa identidade, há o preenchimento entre o mundo interior e o mundo exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público. E o sujeito pós-moderno contextualiza-se no sujeito fragmentado, como não tendo uma identidade fixa ou permanente. A identidade transforma-se continuamente em relação aos sistemas culturais que nos rodeiam. Identidades diferentes são assumidas em diferentes momentos. E, bom, esse foi o meu resumo sobre o livro Tosco. Espero que tenham gostado. Eu não falei muito, não falei tudo sobre o livro, até para não dar tanto spoiler. E se você está precisando de uma indicação de livro, está sem ideia de que livro ler, eu aconselho bastante ler o livro Tosco. Ele é muito bom, retrata um problema que temos muito hoje em dia na nossa sociedade. E queria agradecer a todos que assistiram até aqui. Até mais. Olá, eu sou aluno do Centro de Ensino Clique Soluções, meu nome é Miguel Ângelo Felipe e hoje eu vou apresentar o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O livro ele começa quando Harry Potter está em suas férias na casa de seus tios. Quando uma outra tia vai visitar eles por uma semana. Eles vivem lá e a tia dele não gosta de Harry e ele não gosta dela. Então, no último dia, que ele fica completamente irritado, ele lança uma magia nela, e fazendo isso, ele foge de casa e pega um ônibus. Que ele pede esse ônibus para ele ir a Londres. E durante a viagem, é contada a ele a história de Sirius Black, que como ele era um fugitivo do mundo mágico. Quando o Harry chegou em Londres, ele ficou no beco de diagonal até o resto de suas férias. Ele comprou seus livros e quando chegou a hora, ele foi para o terminal do trem para pegar o seu trem para a escola. Durante a viagem do trem, ele e seus amigos entraram em um vagão com o novo professor de defesa contra as artes das trevas. Então, no meio da viagem, o trem ele completamente parou e as luzes se apagaram. Então, quando eles perceberam, havia um dementador perto deles. E Harry caiu inconsciente. Porém, o professor acordou, ele estava dormindo, e lançou um feitiço para mandar embora o dementador. Quando eles chegaram na escola, a primeira aula que eles tiveram foi a aula de adivinhação. Nessa aula de adivinhação, a professora ela previu que Harry Potter iria morrer naquele ano. E logo depois eles foram para a aula de defesa contra artes das trevas com o professor, que eles gostaram muito e acharam ele um ótimo professor. Eles achavam que após isso, eles foram para Hogsmeade, que era uma vila de bruxos. Todos os alunos, exceto Harry, foram para lá, pois ele não havia tido a autorização de seus responsáveis. Então ele fica lá e quando todas as pessoas voltam, eles percebem que o quadro que abria a porta para eles entrarem em seus quartos estava rasgado. Um quadro revelou que foi Sirius Black que rasgou o quadro. Algum tempo depois, em outra ida para Hogsmeade, os irmãos do amigo do Harry, Rony, Fred e George, entregaram a ele um mapa que mostrava localizações, passagens secretas de onde cada pessoa estava em cada parte da escola. Harry usa isso para ir para Hogsmeade com seus amigos e eles decidem ir beber. Quando eles bebem, alguns professores e o ministro da magia estavam conversando sobre como Sirius Black
revelou a localização dos pais do Harry e fazendo assim ele sendo o culpado de eles terem morrido e ele tendo matado outro amigo dos pais de Harry, Pedro. No Natal, Harry ganhou uma vassoura nova, sem nenhuma pessoa que lhe enviou. Eles não sabiam quem era, porém uma das professoras acreditava que poderia ter sido enviada por Sirius Black e ela o confiscou. Alguns dias depois, a vassoura foi mostrada como sendo segura e não tendo nenhum tipo de feitiço, então ele recebeu ela de volta. Então eles tiveram a sua partida de quadribol, que eles ganharam, e todos foram comemorar. E após muita comida, eles foram dormir. E o amigo de Harry, Rony, foi acordado por Sirius Black com uma faca. E ele contou isso para todos. Porém, eles não acharam nenhuma forma que ele poderia ter entrado lá. Mais uma vez, a Hogsmeade, Harry e seus amigos eles vão para a Casa dos Gritos, um lugar que é dito como sendo assombrado. Eles pegam uma peça em Draco Malfoy, que volta para a escola contar para um dos professores sobre o que havia acontecido. Esse professor então chamou Harry e o professor Lupin, pois ele encontrou o mapa que Harry havia, porém ele não sabia como que se usava. Um hipogrifo de Hagrid, que era o guarda-bichos de Hogwarts, ele havia um hipogrifo que foi condenado à morte. Ele seria morto naquele mesmo dia. Então eles foram até Hagrid tentar ver se eles poderiam fazer alguma coisa para salvá-lo. Porém, eles não conseguiram e Hagrid mandou eles voltarem para a escola. O que eles fizeram, enquanto isso, eles ouviram o hipogrifo sendo morto. Um cachorro grande, preto, ele agarrou o braço de Rony e levou ele para uma árvore. E seus amigos eles seguiram ele. Quando eles chegaram lá, eles viram que o cachorro era o Sirius Black e que pouco tempo depois havia chegado o Lupin, explicando para eles que ele e o Black eram amigos. E que o rato de Rony, Perebas, é na verdade Pedro, que havia feito uma magia para se tornar um rato para se esconder. Após a história ser contada, Snape, o professor, ele se revelou como sendo parte da capa da invirilidade de Harry, ouvindo toda a história. Então ele tenta desarmar eles, porém eles desarmam eles antes. E durante essa confusão, Perebas, Pedro, ele se transforma em um rato e foge para longe. Lupin ele se transforma em um lobisomem e foge para a floresta. Mais tarde, durante o hospital, Harry e Hermione eles voltam no tempo para salvar o hipogrifo e Black. Quando eles estão fazendo isso, quando eles estão voltando no tempo, eles conseguem salvar o hipogrifo e eles conseguem usar o hipogrifo para salvar Black. Então Black e o hipogrifo fogem e se escondem. No final do ano letivo, eles descobriram que Lupin havia se demitido por causa de ser um lobisomem. E o ano acabou e Harry e seus amigos e toda a escola voltaram para a casa deles.